Olá, meus amigos advogados e advogadas da OAB São Paulo. Em primeiro lugar, agradecer aqui na pessoa do Dr. Alexandre, do Dr. Caio, nosso presidente, não é, para poder participar com vocês aqui da OAB Cultura com você. É uma série de palestras de aproximadamente 30 minutos que nós faremos para que vocês, advogados do Estado de São Paulo, tenham acesso a esse material, né, e nós possamos discutir pontos importantes do direito nesse período que nós estamos passando, que é um período totalmente fora, né, da nossa rotina, a rotina jurídica, a rotina dos nossos escritórios, a rotina forense. Então, muito obrigado pelo convite. Nós estaremos aqui hoje para falar sobre a Covid-19 e os contratos. Não é uma palestra sobre contratos em especial, né? Um contrato trabalhista, um contrato imobiliário. Nós vamos trabalhar basicamente alguns pontos, né, do Código Civil Brasileiro, vamos debater eles aqui e vamos traçar algumas nuances, né, sobre esse assunto que está sendo tão discutido, que está sendo tão debatido, ventilado por nós advogados em todo o estado de São Paulo e em termos nacionais e até mesmo mundiais. Tá bom? Mas eu me fiz aqui presente, não é? Estou aqui a pedido, né, um convite muito honroso que tive do Dr. Alexandre e do Dr. Caio. Então, nós vamos trabalhar hoje a Covid-19 e os contratos. Então, faremos vamos chamar assim, uma micro exposição de aproximadamente 30 minutos sobre o assunto e estaremos aqui à disposição de vocês para debatermos o tema posteriormente. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma lembrança sobre o negócio jurídico perfeito, né, que nós temos no Código Civil, né, que diz que o negócio jurídico perfeito, então nós teríamos o agente capaz, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, né, e a forma prescrita ou não defesa em lei. E depois nós temos lá na Teoria Geral do Direito Civil, né, na Lei de Introdução à Norma Brasileira, antiga Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, a questão de que da preservação do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Então, o primeiro ponto da nossa discussão hoje, nesses 30 minutos, será justamente a superação desse obstáculo. Por quê? Porque o contrato, quando ele foi firmado, antes do advento da Covid-19, ele estava acobertado, né? Ele estava sob a égide, sob o palio, não é, dessa proteção que nós temos dos atos jurídicos perfeitos e a sua inalterabilidade. E agora vem toda essa situação, uma situação delicadíssima que nós estamos passando, não só sobre o ponto de vista jurídico, como do ponto de vista também de saúde. Então, a primeira ideia do advogado é superar esse, entre aspas, obstáculo jurídico, porque na realidade não é um obstáculo, é uma proteção contratual. Então, nós já teríamos que superar isso daí, que é uma base muito sólida, né, que nós temos já direto, né, nos princípios gerais do direito. Então, agora nós avançaremos, né, nessa mesma solução que o código apresenta em alguns dispositivos que nós vamos conversar aqui, dispositivos importantes, e essa apresentação do código ela vem abrandar essa posição. Na realidade, se nós observarmos a parte contratual, nós vamos nos deparar com os princípios dos contratos, que são, em linhas gerais, o princípio da boa-fé, né, o princípio da relatividade das convenções, o princípio da força vinculante dos contratos, que nós vamos falar agora. Enfim, esses são os princípios, em linhas gerais, que nós temos relacionados à área contratual nessa hipótese de Código Civil Brasileiro. Tá? Vamos falar, então, um pouquinho sobre o Pacta Sunt Servanda.
não é? Que é esse princípio, um dos princípios que nós temos sobre a força vinculante dos contratos. O que vai dizer esse princípio? Que uma vez avançado um negócio jurídico e atendido o disposto na lei, em especial o artigo 104, né? Lógico que nós teremos outras exigências legais, como, por exemplo, no 108, para negócios relativos a direitos reais de valores superiores a 30 vezes o maior salário mínimo, eu vou precisar de escritura pública. Mas aqui nós vamos falar de uma maneira geral, né? Que é o 104, que é a primeira exigência, não é? E uma vez firmado o contrato naquele teor, naquele cenário do artigo 104 do Código Civil Brasileiro, então ele estaria revestido por essa força vinculante. Uma força que vai unir credor e devedor, se for um contrato sinalagmático, né? Bilateral sinalagmático, então a obrigação de um, né, diz respeito à obrigação do outro e o direito de um diz respeito ao direito do outro. É uma correlação, por isso cria-se um sinalagma, né? É uma via de mão dupla. Então, no caso específico, pessoal, em que havia, quando da formação do contrato, o atendimento do artigo 104 do Código Civil Brasileiro, ele encaixa exatamente nessa situação do pacta sunt servanda, ou da força vinculante dos contratos, que é um dos grandes princípios que nós temos do direito civil brasileiro. Princípio esse, não é, de que vem aqui encartado, e agora nós já entramos dentro de uma outra discussão aqui, dessa nossa pequena palestra, desse nosso pequeno encontro, vamos chamar assim, que é a questão referente à Lei 13.874, recentíssima de 2019, do ministro Guedes, no que diz respeito à liberdade econômica. Então, ele faz alterar alguns dispositivos do Código Civil Brasileiro, trazendo toda aquela doutrina, né, inerente dele, ministro, no sentido de abertura do mercado econômico, né? Abertura das relações econômicas, né? Enfim, por quê? Qual é a ideia? A ideia é de trazer um modelo bem parecido com o Chile, não é? De que o Estado interfere muito pouco nas relações negociais civis. Então, é nesse cenário que ele trouxe, dentro do princípio, né, da liberdade econômica, que tem essas alterações do Código, que são importantes, então, para que nós possamos formar o nosso juízo de convicção em relação a esse tema, Covid-19 e os contratos, tá bom? Então, o que ele coloca lá no 421, parágrafo único, pessoal? Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Ok. Então, aqui, ele alicerça, ele coloca mais um bloco, mais um tijolo naquela posição da Lei de Introdução à Norma Brasileira, não é, de dizer que, uma vez respeitados os ditames de lei, o negócio jurídico tem a força da coisa julgada. Depois vem o artigo 104, que reforça essa inalterabilidade, e depois vem o parágrafo único do 421 e coloca mais um tijolinho, coloca mais um concreto dizendo o seguinte: olha, Estado, você fica livre, você fica afastado, dessas relações contratuais privadas, porque aqui vai prevalecer novos princípios contratuais, que é o princípio da intervenção mínima. São novos princípios contratuais. Nós tínhamos aqueles antigos, boa-fé, relatividade das convenções, força vinculante, agora vem os novos, que é o princípio da intervenção mínima, da excepcionalidade da revisão contratual. Por que eu estou falando isso daqui? Porque em algum momento, se você não conseguir interagir com a outra parte, no sentido de oferecer uma solução consensual para o seu contrato nesse período da Covid-19, muito provavelmente você vai ter que ir ao Poder Judiciário. Mas nós vamos chegar lá.
E aí nós faremos de novo, não é, um revival, né? Vamos reviver esses dispositivos que nós estamos trabalhando. Mas nesse momento o que você precisa, para que você possa acompanhar a minha linha de raciocínio nessa exposição, é isso. Esse novo princípio, além daqueles que nós aprendemos nos bancos das faculdades de Direito, nós temos mais, né, esse agora que é o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Muito bem. Né? Feitas essas considerações, pessoal, nós vamos, então, dentro do 421A, que é um dispositivo que diz assim: os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos. É uma presunção iuris tanto, né? Até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, de que houve simetria e paridade. Qual é o contrato, o contrário do contrato paritário e simétrico? Não é? O contrato de adesão. O contrato de adesão não tem nenhuma paridade. Paridade quer dizer ombro a ombro, você está em grau de igualdade com outro contratante. Então, nesse caso específico, a legislação ela traça um novo mundo, um novo cenário. O que ela diz? Ela diz o seguinte: olha, a partir de agora, os contratos civis presumem-se, iuris tanto, não é, simetria, paridade. Então, ela inverte. Né? Ela vai falar: olha, eu só vou considerar ele de adesão, não é, na presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. Tá? Então, também, não é, nós vamos absorver essa informação para que depois, ao final da nossa exposição, nós tenhamos todos esses elementos em mãos para manejarmos, né, a reavaliação do contrato no campo extrajudicial, como a reavaliação do contrato no campo judicial, extrajudicial e judicial, nos dois cenários. Tudo bem? Vamos em frente. No inciso 3º do 421A, diz assim: garantindo também que, essa é a cabeça do 421, infine, garantindo também que, inciso 3º, a revisão contratual somente poderá, essas expressões eu sou apaixonado, somente poderá ocorrer de maneira excepcional e limitada. A revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Então, veja, o somente aqui você tem que guardar aí dentro da sua da sua caixinha de informações que você está tendo com essa exposição minha, para que depois nós possamos trabalhar lá no final, quando nós chegarmos no 478. Turma, depois aqui nós temos uma outra posição que me parece muito interessante, senhores advogados e advogadas, que é a seguinte: o 421 diz: a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Então, mais um tópico que eu gostaria que vocês guardassem na caixinha das discussões nessa nossa exposição, que é a função social do contrato. Paralela à função social, no 422, isso tudo você vai formando o seu juízo para depois manejar com envergadura, doutores e doutoras, essa exposição nossa. No 422, você vai ter: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Então, veja que nós temos mais duas ponderações para fazer daqui a pouco na nossa exposição. Quais? A função social e a boa-fé. Por quê? Porque isso daí vai ajudar o advogado na composição das partes. Vai ajudar o advogado a conversar com o colega ex-adverso, porque muito provavelmente pode ser que em algum momento da, entre aspas, revisão desse contrato, a pessoa falou: olha, então você vai falar com o meu advogado. É até preferível, porque o advogado fala com o advogado. É uma questão, não de respeito profissional. Nós falaremos entre profissionais jurídicos, entre advogados, entre causídicos, acerca daquela eventual alteração do contrato
trazendo ele para o cenário da Covid-19, para o cenário atual, tá bom? Então, essas informações você terá, não é, como suporte, como baldrame, como fundamento da sua exposição ao colega, expondo a ele essas considerações que nós estamos traçando aqui nessa mini exposição de 30 minutos sobre esse tema. Muito bem, pessoal, nós chegamos no coração da nossa pequena palestra, que é o 478 do Código Civil. O 478 diz o seguinte: nos contratos de execução continuada ou diferida, ele está querendo dizer diferido no futuro. Já aproveitando, qual é o contrário desse contrato? O momentâneo instantâneo. Tá? Mas nós não vamos tocar no momentâneo, no instantâneo, nem é o nosso interesse aqui na exposição de hoje. Nosso interesse é nesse mesmo. Contratos que têm uma execução continuada ou diferida no futuro. Não é que ele vai ter uma vigência protraída no tempo, segundo o que ficou convencionado, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 meses, enfim. Então, se a prestação de uma das partes, todas as vezes que o Código Civil falar de prestação, nós vamos lembrar de dar, fazer e não fazer, porque a expressão prestação no Código Civil brasileiro quer dizer obrigação. Então, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, aqui uma primeira ponderação, guarde a expressão excessivamente. Depois, com extrema vantagem, guarde o extrema. Depois, para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Nós vamos guardar palavras excessivamente, nós vamos guardar a palavra extrema, nós vamos gravar a palavra extraordinário e nós vamos gravar a palavra imprevisível. Por quê? Como ultima o 478 no seu finalzinho? Poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Na realidade, a expressão aqui melhor seria extinção, né? Porque resolução ela parte de um inadimplemento, que parece aqui ainda não existiu, né? A pessoa está diante desse quadro em que a prestação dela está excessivamente onerosa, há uma extrema vantagem para a da outra, e os acontecimentos são extraordinários e imprevisíveis. Tudo isso junto é o cenário que nós vivemos atualmente com a pandemia da Covid-19 do coronavírus, tá? Então, ele diz, os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Então, isso é importante, né? Nós vamos falar daqui a pouco na parte judicial. Depois, o 479, o dispositivo 478 não trata da evidência de uma resolução administrativa expressamente. Subentende-se que ela está presente, porque há um ponto e depois no finalzinho diz os efeitos da sentença, tá? Mas como ele ultima com uma parte judicial, não é? Há alguns autores que entendem que há uma ligação do 478 com a área judicial. Eu entendo que o ponto ele abre dois campos. Ele abre aqui uma extra, né? Uma parte extrajudicial, uma extrajudicialidade, ele abre uma judicialidade com o finalzinho, os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Depois nós temos o 479, a resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu, aqui ele já trabalha no campo, né, do judicial, porque ele já não trabalha mais, né, o credor como um credor, mas como um réu, a modificar equitativamente as condições do contrato. E o último dispositivo, e aí nós vamos alinhavar todos eles e terminarmos a nossa exposição, se no contrato as obrigações couberem apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterando o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro ponto, é necessário que você... olha, a primeira circunstância é que o cenário da Covid-19, do coronavírus e da pandemia já encaixa imediatamente no 478.
Eu não tenho dúvida disso. Eu, como contratualista, eu estou nesse ramo desde 1979. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso já está superado. É lógico que você conhece bem o direito, como eu conheço, e sabe que as opiniões divergentes que pode haver tanto na doutrina como na jurisprudência. Mas, para mim, o cenário da Covid, ela encaixa perfeitamente no 478, dentro da possibilidade dos acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Agora, isso não é só o necessário. É necessário que esse cenário da Covid, ele promova duas situações no contrato. Primeira, a excessivamente onerosa. Isso é importante. E depois, com extrema vantagem para o de outra. Porque, como eu digo sempre nas minhas exposições, nas minhas palestras, isso tudo está a reboque uma coisa da outra. Eu não consigo enxergá-los do ponto de vista isolado. É necessário uma interligação, o interrelacionamento entre essas várias circunstâncias. Então, veja, não é, olha, eu quero revisar o contrato porque de R$10 ele passou para 11. Tá bom, mas me explica uma coisa, quanto você ganha por mês? 35 mil. Você perdeu o emprego? Não. Então não está excessivamente onerosa. Esse é o primeiro cuidado que você deve ter ao colocar na mesa, seja no ponto de vista extrajudicial, seja no ponto de vista judicial. Essa é a primeira, doutor, doutora, essa é a primeira posição que você vai carregar para a mesa. Provar ao outro colega ou manifestar ao outro colega esse fenômeno da excessiva onerosidade. Senão você não vai conseguir romper aqueles laços que nós falamos, né, da força que nós temos, da coisa jurídica, do ato jurídico perfeito, né, da força que ele tem, junto com a coisa julgada, né, de inalterabilidade, do pacta sunt servanda. Então, para vencer todo esse fenômeno protetivo do Código Civil, é necessário você carregar o fenômeno da Covid. E aí, caixa, acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Supera isso daí tá, já era. Dentro do excessivamente oneroso, que foi o primeiro fenômeno que você trouxe para a mesa de negociação, ou para a sua petição inicial, é necessário provar a extrema vantagem para a outra parte. Não é só você entrar com a questão da Covid-19. Pode até ser que você encontre uma tutela, tranquilo, eu acho que é tranquilo, a tutela vem. O meu medo é que o julgamento talvez venha num momento diferente. O julgamento daqui a um ano, por favor, um exemplo, eu não estou dizendo, não estou criticando, não estou falando que vai demorar, nem nada. Estou falando para vocês que muito provavelmente nós já estaríamos num outro plano social em que o julgador e as partes já afrouxaram possivelmente, tá? Não há nenhuma bolinha de cristal aqui do fenômeno porque nós estamos passando. Então, é necessário que você não entre com uma ação judicial ou não leve a uma mesa de negociação com o colega uma petição claudicante, uma petição que você tenha muita força na exposição da tutela, que é a Covid, o acontecimento extraordinário e imprevisível, mas baixa guarda em dois fenômenos que estão interrelacionados a essas exposições, que é a excessivamente onerosa e a extrema vantagem. Por quê? Isso, ao meu ver, ao meu entender, essas ações terão muito provavelmente serão exitosas no tocante à tutela antecipada. Mas eu me preocupo muito com o futuro, que eu acho que você, advogado, também tem que tomar, tem que adotar essa cautela, de fazer uma petição inicial robusta. Não é porque um processo não se ganha na tutela, o processo se ganha depois no mérito, quando a tutela é confirmada, em primeiro ou em segundo grau, não importa. Mas então eu acho que você, advogado, você, advogada, você deve carregar para a mesa de negociação e deve carregar para a sua petição inicial não só o fenômeno da Covid em si, mas o fenômeno de demonstrar ao magistrado, de demonstrar ao colega que ela é excessivamente onerosa. Excessivamente onerosa para quem perde o emprego,
Qualquer coisa é excessivamente onerosa. Excessivamente onerosa para alguém que ganhava 10 mil reais, por favor, apenas um exemplo, e hoje ganha 1.200, que reduziu efetivamente a sua renda com o fenômeno, a excessivamente onerosa vai estar presente. Então é muito importante que você carregue essa informação para os autos, que você carregue essa informação para o advogado que está conduzindo com você essa composição extrajudicial. Explique para ele essa excessivamente onerosa, ou explique para o magistrado essa hipótese de excessivamente onerosa. Extrema vantagem, você pode trabalhar justamente, aqui você tem que olhar para o credor. Você tem que olhar para o credor e saber demonstrar ao juiz ou demonstrar ao colega que não há só uma hipótese de excessivamente onerosa, mas também um fenômeno de extrema vantagem para o credor. Em que, num momento como esse, em que todos os outros credores baixam a guarda, que todos os outros credores se sensibilizam, esse credor, nesse cenário, tem levado extrema vantagem. Por quê? Porque a prestação é alta. Não é alta em relação ao contrato em si, mas é alta em relação ao cenário nacional e mundial. Então, eu acho que esse é um ponto que eu recomendo para vocês, não só na mesa de negociação, como também, muito principalmente, ao preparar ou elaborar a sua petição inicial da revisional, que você tenha todas essas informações na mão para poder fazer uma petição inicial mais poderosa, né? E veja vocês, pessoal, dentro dos pedidos, não só na esfera judicial, como também na esfera extrajudicial, você tem o pedido para extinção da relação jurídica contratual, que é o pedido que a lei chama de resolução. Esse é o primeiro pedido. E o segundo é modificar equitativamente as condições do contrato. Se você fizer o pedido de modificar equitativamente as condições do contrato, você vai trabalhar um outro fenômeno do mundo dos contratos, que é o princípio da manutenção dos negócios jurídicos. Guarde essas informações. O princípio da manutenção dos negócios jurídicos. Então, agora você já consegue alinhavar aí no seu escritório várias e vários alicerces para que você possa se confrontar, não só no ponto de vista extrajudicial, como também no ponto de vista judicial. Então, vamos lá. Primeiro, função social. O contrato por si só, não é? Eu estou falando essas informações para você superar aquela inalterabilidade que nós falamos, tá? Do Pacta Sunt Servanda, do artigo 104, da Lei de Introdução à Norma Brasileira, enfim. Então, você vai falar na função social, você vai falar na boa-fé, você vai falar nos acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, você vai falar na extrema vantagem, você vai falar não excessivamente oneroso para o seu cliente. E mais do que isso, você vai ter que decidir com o cliente se ele quer extinguir a relação jurídica contratual pela resolução ou se ele deseja manter o contrato apenas alterando equitativamente as condições neste momento da pandemia, enquanto durar a pandemia, se for o caso, tá? Se for o caso, né? Ou até que ele possa ter uma melhor posição social e financeira para fazer honrar o contrato, né, primitivamente fechado, tá bom? Então vejam, pessoal, eu particularmente falando, eu acho que essas são as informações que valem a pena nós trabalharmos nesse momento. Tudo tem mudado muito rápido, né? Legislações, posições do Supremo, decisões judiciais estaduais, decisões judiciais federais, que de repente mudarão o rumo dessa nossa exposição hoje para vocês. Mas neste momento, as informações que eu gostaria de ter levado a você, para que você prepare adequadamente a sua petição inicial, para que você prepare adequadamente o cenário para sentar com o colega ex-adverso e oferecer uma solução de composição para o contrato baseado especificamente no Código Civil Brasileiro, eu acho que estão presentes.
estão presentes, isso é efetivo, tá? Eu até disse, eu acho, não, eu tenho certeza, há essa efetividade jurídica dessa nossa exposição. Eu estou olhando especificamente para o Código Civil Brasileiro, disse a vocês que não vi trabalhista, não vi locação, não vi, estou olhando para o Código Civil Brasileiro, mas o Código Civil Brasileiro, em algumas outras legislações, é aplicado de forma subsidiária, então é interessante você enxergar também esse cenário, formar esse juízo de convicção em você, advogado, advogada, para que você possa, então, atuar com segurança no campo extrajudicial e no campo judicial, preparando ou compondo com o colega, elaborando a petição inicial ou compondo com o colega, uma efetiva adequação do contrato a esses novos tempos. Mas não esqueça, função social, boa-fé, essas exposições do 478, essas expressões fantásticas que eu tenho dentro desse dispositivo, pequenas frases, pequenas palavras muito fortes que você tem lastro, você tem está aí na proa da situação, de modo com que você possa adequar esse contrato e fazer com que o seu cliente, diante desse colchão de segurança jurídica, possa passar por esse período com um contrato, vamos dizer assim, menos oneroso para ele, tá bom? Bom, não posso deixar aqui, ao final, de dizer a vocês, de que atendamos às normas dos nossos governantes. Neste momento, a norma é vamos ficar em casa, e esse é o momento, eu com a minha idade, diabetes, enfim, tudo mais, eu estou no grupo de risco, estou em casa, estou atendendo às determinações dos nossos governantes, e desejar a você e a sua família, então, até que tudo isso passe, uma excelente quarentena, uma quarentena na paz, uma quarentena que nós estamos trabalhando, nós não deixamos de trabalhar, estamos em home office, mas diante disso tudo, levar essas informações para que você possa tê-las aí, para que adote a melhor posição jurídica contratual em relação a esse assunto. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Caio, doutor Alexandre, pelo honroso convite. Espero do meu coração ter atendido as informações que vocês necessitam nesse momento tão difícil do nosso país. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, doutor. Tchau, doutora.